Boa noite a todos e a todas. Meus amados, mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 22 de maio de 2024. E o assunto de hoje está baseado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 até versículo 22. Vamos ler já de início o texto bíblico. E o tema dessa meditação é: Deus tem falado muito, precisamos ouvir a sua voz. Deus tem falado muito, precisamos ouvir a sua voz. Então, mais uma vez repetindo, Apocalipse, o tema de hoje, o texto de hoje, capítulo 3, verso 14 a verso 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 14 a 22. Meus queridos, esse é o texto base dessa meditação. Esse é o texto base. E tem alguém aqui querendo entrar. Deixa eu ver se eu consigo. A irmã Nazaré, a dona Nazaré, seja bem-vinda. Vamos lá. Acabamos de ler o texto base, essa palavra tão forte do Senhor na última carta, que é a carta à igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia representa a fase da última igreja na Terra. É a última carta, a última igreja, nessas 7 igrejas do Apocalipse. E essas igrejas representam as fases da igreja cristã na Terra, desde o nascimento da igreja, desde Jesus Cristo. Meus queridos, o tema que nós vamos meditar, extraído desse texto, é: Deus tem falado muito, precisamos ouvir a sua voz. Esse tema está extraído do versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Versículo 20, então, o Senhor Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Queridos, essa carta à igreja de Laodiceia tem algumas coisas que eu quero
relatar ou relembrar para aqueles que já estudaram isso ano passado, rapidamente algumas coisas, para a gente ir para esse tema base do versículo 20. Essa carta, Cristo faz um diagnóstico da igreja do fim, da igreja da última fase, da igreja final. E o diagnóstico que Cristo faz dessa igreja é um diagnóstico tão ruim que a gente não vê em nenhuma das outras 6 anteriores. Nós não vamos ver Cristo falando em nenhuma das outras 6 cartas às igrejas anteriores que alguma daquelas igrejas fosse desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E nessa carta, o Senhor diz que essa igreja é uma igreja que está muito ruim. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 17. Ele começa o diagnóstico dessa igreja no versículo 16, aliás, 15. No versículo 15, ele começa o diagnóstico da situação dessa igreja. Conheço as tuas obras. Deus, Jesus Cristo, conhece cada um de nós. Conhece cada pessoa. Conhece cada cristão, em qualquer parte do planeta. Cada igreja, igreja local, ele conhece cada líder, cada pessoa. E ele sabe como cada um de nós estamos vivendo. E ele chega para essa igreja e diz: eu conheço as tuas obras, falando para a igreja como um todo, falando para todos. E nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse primeiro diagnóstico é muito forte. O Senhor está olhando para essa igreja e dizendo que essa igreja é uma igreja morna, não é fria nem quente. O morno é a mistura do quente com frio. A água morna é mistura de água fria com água quente. Nós temos a morna. É um simbolismo da mistura da igreja cristã com o mundo, com o pecado, com as coisas que desagradam a Deus. É a mistura do povo de Deus com o mundo pecado. Com o mundo pecado. O mundo entra para dentro da igreja e a igreja se torna uma igreja mista, misturada. E por isso o Senhor olha para ela e diz: estou olhando para suas obras e não és frio e nem quente, és morno, ou seja, um pouco de certo, um pouco de errado, um pouco de bom, um pouco de mal, um pouco de verdade, um pouco de mentira, um pouco de santidade e um pouco de coisas profanas, e por aí vai. Uma mistura de Deus e o diabo, de certo, errado, de verdade, de mentira. E o que é que nós temos visto na igreja cristã do nosso tempo, dos nossos dias? O que é que temos visto? Não é isso? Não está se cumprindo à risca essa profecia? Não é o que estamos vendo? A igreja cristã misturada com o mundo? E o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma igreja que está causando náuseas a Deus, a Jesus Cristo, e ele diz que está a ponto de vomitá-la da sua boca. Queridos, essa mensagem é de Cristo direto para a igreja. Não é mensagem de nenhum apóstolo. Não. É do próprio Jesus Cristo para a sua igreja. É do próprio Cristo para a sua igreja. E esse diagnóstico é do próprio Cristo para a sua igreja. Não é nenhum apóstolo que está olhando para a igreja e dizendo isso. É o próprio Jesus Cristo. Lá no começo, no Apocalipse 1, a gente vai ver que é ele que começa transmitindo essa mensagem de revelação a João. Aliás, na própria mensagem, no versículo 14, ele identifica quem ele é. Ao anjo da igreja, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Quem é que estava no princípio da criação de Deus? Quem que é a testemunha fiel? Quem que é o Amém? É Jesus Cristo, é o Filho, é o Deus Filho. Então, queridos, é o próprio Cristo olhando para a igreja do fim
e dizendo para nós como é que ele está vendo a igreja do tempo do fim. E o Senhor agora faz mais um diagnóstico no versículo 17. Ele faz o diagnóstico aqui de uma igreja orgulhosa, arrogante e prepotente. Essa igreja diz, ele está dizendo, você diz, tu dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. É uma igreja arrogante, que se acha rica, sabe tudo, pode tudo, tem o melhor conhecimento de todo o tempo em teologia, é uma igreja que tem templos no mundo inteiro, a igreja cristã, seja ela católica, seja ela evangélica, temos templos, igrejas espalhadas no mundo inteiro, em todas as cidades, e quase que cada rua tem uma igreja. Então, a igreja cristã se tornou poderosa, rica, espalhou pelo mundo, mas o Senhor olha para ela e diz, você não está bem, vocês estão mal. Mas essa igreja está dizendo, estamos bem, estamos muito bem, somos ricos, temos tudo, temos a melhor teologia, o melhor conhecimento teológico, os melhores templos, temos as pessoas mais influentes dentro das igrejas, políticos, autoridades, pessoas ricas, enfim, uma igreja materialmente rica. É uma igreja materialmente rica, sim, mas espiritualmente, aí o Senhor olha para ela e fala, e não sabe que és, versículo 17, um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, essas características do pior tipo de pessoa do planeta, porque é pior do que um mendigo, porque o mendigo pode estar desgraçado, pode estar miserável, pode estar pobre, mas normalmente não está cego, e normalmente não está pelado, não está nu. Essa igreja é pior do que um mendigo, porque é uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E daí o Senhor ele dá um conselho, aconselha-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Ele fala para essa igreja, se ela quer ser rica, que busque riqueza dele e não do mundo. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Só temos riqueza, só temos sabedoria, só temos poder, só temos visão espiritual, só vamos enxergar, só vamos estar vestidos adequadamente espiritualmente, só vamos ser ricos quando formos ricos de Deus, ricos de sua presença, ricos de seus princípios, ricos de sua palavra. Do contrário, se estivermos com as costas viradas para Deus, seremos pobre, miserável, como diz aqui, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sem Deus, sem Jesus, sem sua palavra, sem sua presença, somos os mais miseráveis do planeta. E não será essa a razão pelo qual o cristianismo tem sido tão criticado e questionado? Porque se fala tanto, se prega tanto, mas não se vive nada. Se olha para as vidas das pessoas, para a vida dos cristãos, e se olha para o testemunho, para o modo de viver, para o modo de negociar, o modo de ser, o modo de falar, o modo de se comportar, enfim, em todos os aspectos da nossa vida, como é que estamos? E o mundo critica isso porque o mundo olha para nós e fala, vocês falam tanta coisa e vocês vivem pior do que nós. Então, meus queridos, o Senhor está dando um conselho para essa igreja, Ele ama essa igreja, e Ele está dando um conselho para ela, para comprar riqueza, buscar a riqueza dEle, e não do mundo, não do conhecimento teológico apenas, não, mas de Deus, buscar a riqueza de Deus. Não é que não precisamos do conhecimento teológico, precisamos de estudar sobre Deus, mas quando o conhecimento teológico vira as costas para Deus e só quer transmitir conhecimento humano, o apóstolo Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus, e ele fala que a pregação dele não consistia em palavras de sabedoria humana, mas consistia no poder de Deus.
Então, um evangelho que só tem teoria, que só tem conhecimento humano, mas não tem o poder de Deus, não transforma quem prega, não transforma quem é líder e não transforma quem é liderado, não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus, como está lá em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus que transforma o mais vil pecador. Então, queridos, é isso que o Senhor está insistindo com essa igreja. E daí no versículo 19, ele fala, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se Deus está corrigindo essa igreja, fazendo esse diagnóstico tão duro com essa igreja, repreendendo essa igreja e castigando essa igreja e falando com essa igreja de maneira tão dura e tão forte, é porque ele nos ama. É porque ele nos ama. Como está lá em Hebreus 12, o pai castiga o filho que ama. O filho que está sem castigo não é filho, é bastardo. Porque Deus, assim como todo pai corrige o filho que ele ama, assim também Deus corrige os seus filhos, porque ele ama. Ele não nos quer ver condenado no inferno, junto com o diabo e seus anjos. Ele nos quer ver junto com ele. Então ele diz, eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí vem o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Então, queridos, nessa igreja do tempo do fim, Jesus Cristo está do lado de fora, batendo na porta. Olha só que coisa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Nessa igreja, infelizmente, Jesus Cristo está de fora, do lado de fora, batendo na porta para entrar, porque essa igreja se tornou mundana, se tornou pecaminosa, e o Senhor não convive com o pecado. Ele foi embora. Ele foi embora de muitas igrejas. Ele foi embora e está batendo na porta querendo entrar. E com essa mensagem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Por isso o tema de hoje, Deus tem falado, está falando muito. Precisamos ouvir sua voz. Deus tem falado com o ser humano de muitas maneiras. De muitas maneiras. Precisamos ouvir sua voz. E ele está dizendo aqui nessa mensagem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus está dizendo, eu quero fazer uma festa, eu quero que sua vida se transforme numa festa, eu quero que sua família, seu viver, mude totalmente, eu quero conviver com você, eu quero viver com você, eu quero trazer razão para a sua vida, razão para a sua família, razão para a sua nação. Mas se eu continuar do lado de fora, você vai viver essa vida miserável, pobre, cega e nua que você tem vivido. Que você tem vivido. Por isso ele está dizendo, estou batendo a porta, eu quero entrar para mudar, para transformar, para restaurar, para curar, para abençoar. Eu quero ter comunhão com você. Cear, entrar para cear significa comunhão. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, quer conviver com a gente, quer ter comunhão, quer ensinar, quer compartilhar do nosso dia a dia, quer nos ensinar, quer nos mostrar, quer nos proteger, quer nos conduzir, quer nos transformar, quer nos encher de sua presença. Mas está aí os requisitos para isso. Precisamos ouvir sua voz. Deus está falando e abrir a porta da nossa vida, abrir a porta do nosso coração. E ele conclui dizendo o seguinte, por que ele fala tudo isso? Porque tem um trono preparado para se assentar. Ao que vencer, versículo 21, eu vou conceder que se assente comigo no meu trono. Tem um trono preparado para se assentar com o Senhor. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Tem um trono preparado para se assentar. É um trono com Cristo. Não é aqui na terra, é no céu. E tem gente que o trono dele é a terra. Tudo que ele faz é a terra. A vida consiste na terra. E Jesus está dizendo, aquele que vencer, o vencedor, eu vou fazer que se assente comigo no meu trono. Deus tem um trono preparado, Jesus tem um trono preparado. É verdade que aqui na terra podemos ter também Deus em nossa vida, fazer de nossa vida um trono, nossa casa um trono, nossa vida, nosso coração, um trono para Jesus morar, para Deus morar. Mas, no sentido pleno, ele diz que construiu um trono, um local, onde ele quer estar com todos os seus filhos,
com todos os seus seguidores. E a mensagem é essa: ao vencedor eu farei que assente no meu trono. Quem é o vencedor? É o que entende que precisa totalmente de Deus. É o que entende que sem Deus é um miserável, é um desgraçado, é um pobre, cego e nu. É o humilde, é o quebrantado de espírito. Não o arrogante, orgulhoso, que diz, não quero ouvir nada, eu estou bem, não preciso de nada. Não estamos bem, a nação não está bem, o povo não está bem, as famílias não estão bem. Está aí o resultado. Dizemos que somos uma nação cristã, uma nação que é 80% cristã, 85% cristã, uma nação com as maiores taxas de delinquência, de roubalheira, de violência, de divórcio, e de prostituição, e de idolatria, e de macumbaria, e por aí vai, de adoração aos espíritos, aos demônios. Então, queridos, essa é a mensagem para essa igreja, para nós. Nós fazemos parte dessa igreja, eu e você fazemos parte dessa igreja. E essa é a mensagem para nós. Mas, queridos, será que estamos interessados e dispostos a ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo? Ou temos outras vozes que achamos mais interessante para ouvir? Qual vozes eu e você estamos ouvindo? Estamos atentos à voz de Deus, à palavra de Deus, ou estamos ouvindo as vozes do mundo? Quantas vozes aí fora gritando no nosso ouvido, nas redes sociais, na televisão, no nosso dia a dia? Qual voz nós estamos ouvindo? A voz de Deus ou as vozes que está aí no planeta, vozes que não tem nada a ver com Deus? Deus continua falando e a pergunta é: qual voz nós estamos ouvindo? Qual voz? Deus continua falando? Continua. Será que estamos ouvindo sua voz? Qual é a sua mensagem? O que é que precisamos mudar? Se a gente ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, nós vamos ver o escritor aos Hebreus falando que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, antigamente, no Velho Testamento, Deus falou com o mundo, com as pessoas, através dos profetas, de Moisés, desde o Gênesis até o último profeta, que foi o Malaquias, lá no Velho Testamento. Então, antigamente, Deus falou com os seres humanos muitas vezes e de muitas maneiras, através dos profetas. Mas diz a Bíblia, a nós, nesses últimos dias, Ele nos fala pelo Filho. Então, hoje, nos últimos dias, quando é que começou os últimos dias? Os últimos dias começou, como diz aqui o escritor aos Hebreus, lá no começo da igreja primitiva. O nascimento da igreja e a era cristã começa o início dos últimos dias e vai até a volta de Cristo. Lá começou os últimos dias. Nesses últimos dias, Deus nos fala pelo Filho, fala através de Jesus, que veio a esse mundo trazer uma mensagem de salvação, de libertação, de redenção e de restauração. E não há outro caminho, só Jesus. Só Jesus é o caminho, verdade e vida, como está lá em João 14, 6. Portanto, no Velho Pacto, Deus falou pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ou seja, Jesus Cristo é o herdeiro de tudo e é o construtor do mundo. Deus fez o mundo através de Jesus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, quem vê Jesus vê o Pai. Jesus é a expressa imagem de Deus Pai e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo sustenta o planeta, Deus sustenta o planeta através de Jesus, através da sua palavra. Minha vida, sua vida, a vida de cada pessoa no planeta, a vida de cada criatura é sustentada pelo poder de Jesus Cristo, o Filho. E a Bíblia ainda diz assim, que havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados lá na cruz, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está sentado à direita de Deus Pai, esperando o dia em que volta a buscar a sua igreja. Mas, enquanto isso, está pregando para a igreja se preparar. Essa é a mensagem para a igreja, que a igreja se prepare para encontrar com Jesus. Então, meus queridos, e concluindo agora, caminhando para o final dessa reflexão, o livro de Hebreus também, capítulo 2, versículo 1 a 3, é
é uma advertência para todos nós, falando sobre a relevância de darmos atenção à voz de Deus. Precisamos estar atento, dar ouvido ao que Deus está falando através da palavra, através da Bíblia e através das circunstâncias. Deus está falando com os seres humanos através da sua palavra, Velho Testamento, como acabamos de ler, Novo Testamento através de Jesus, e depois do Novo Testamento lá, os 4 evangelhos, temos a mensagem dos apóstolos. Temos, a partir de Atos dos Apóstolos, a mensagem dos apóstolos. Então, temos a Bíblia do Velho Testamento e temos a Bíblia do Novo Testamento. E a pergunta é, qual a atenção e valor que estamos dando para a mensagem de Deus para nós, através do Velho e do Novo Testamento? E o escritor aos Hebreus, capítulo 2, ele diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado, para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Convém atentar com diligência, com todo cuidado, com toda atenção para a pregação de Deus, para as coisas que temos ouvido, Velho Testamento e Novo Testamento, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por quê? Porque se a palavra pregada lá no Velho Testamento, pelos anjos, pelos profetas, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, se o povo do velho pacto, que foi desobediente, pagou o preço, foram julgados, aí ele pergunta, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação, que começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus, e depois foi confirmada pelos que a ouviram. Quem que ouviu e confirmou? Os apóstolos, que escreveram o Novo Testamento. E aí ele pergunta, como é que nós vamos escapar do juízo de Deus para esse mundo, se não prestar atenção para a palavra de Deus que está sendo pregada, para a voz de Deus? Então, meus queridos, eu concluo essa palavra, voltando agora para o texto de Apocalipse 3, versículo 20. O Senhor dizendo para nós e para essa igreja, eis que eu estou à porta, e eu estou batendo a porta da sua igreja, a porta do seu coração, a porta da sua família. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o vencedor vai sentar comigo no trono, como eu venci e assentei com seu Pai no seu trono. Essa é a mensagem para nós hoje. Essa é a reflexão para nós hoje. Deus tem falado de muitas maneiras. Temos ouvido a sua voz? Reflita isso, pensa nisso e responda para você mesmo nesta noite. O que eu tenho feito de tudo que tenho ouvido de Deus até hoje, de todas as pregações, de todos os ensinos e de toda a palavra de Deus que eu tenho na minha casa, da Bíblia Sagrada que está aí na sua casa, na nossa casa, Velho Testamento e Novo Testamento. Como é que nós vamos escapar se nós não prestar atenção com diligência, com todo cuidado e com toda seriedade para a palavra de Deus? Que Deus nos ajude, que Deus ajude a cada um de vocês, que Deus ajude a cada um de vossas famílias, aonde vocês estiverem. Eu quero orar com todos vocês agora, vocês que estão na live, vocês que vão estar ouvindo essa gravação, que o Santo Espírito de Deus possa continuar falando com vocês e com cada um de nós. Como diz aí o versículo final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando com a igreja. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Jesus, é do Espírito Santo para mim e para cada um de nós, como igreja de Cristo na terra. Obrigado, Pai, por esta palavra tão forte, tão poderosa, tão desafiadora e tão encorajadora, nos desafiando e nos motivando a prestar atenção para a Tua palavra, a voltarmos para a palavra, a vivermos a palavra, a sermos não pessoas mornas, mas pessoas quentes, pessoas que ativas, obedientes, que levam a sério a palavra, que corresponde à Tua voz, que obedece, que ouve a Tua palavra e pratica. Ajuda cada irmão, ajuda cada família que está ouvindo essa meditação, fala com cada um, continua falando, continua abrindo a visão. O Senhor diz que essa igreja do tempo do fim é uma igreja cega, que está na pior e ainda se acha
toda importante, é orgulhosa, é arrogante, diz que não precisa de nada, que não vai mudar, que não precisa mudar, que está tudo bem, e o Senhor está olhando para nós, está dizendo, vocês não estão bem, vocês são desgraçados, pobre, miserável, cego e nu. Senhor, abre os olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, do teu povo, da igreja no Brasil, da igreja na face da terra, abre a nossa visão, nos desperta, nos perdoe, perdoe a nossa negligência, perdoe a nossa preguiça, perdoe a nossa falta de atenção, de zelo, de cuidado, de dedicação, e desperta-nos, acorda-nos, em nome de Jesus, para que não venhamos ser pegos de surpresa, mas que possamos estar preparados, aguardando a tua volta, e preparados para enfrentar os desafios que temos pela frente nesse mundo mau e tenebroso. Ajude a cada família, a cada irmão, a cada pessoa. Eu oro, agradecido por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém.